Boa noite a todos. Mais uma vez agradecendo a Jesus, agradecendo a Tatiana pelo estudo, né, do Evangelho e pedindo a Jesus que continue nos iluminando, nos abençoando, para que nós possamos também continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Quem quiser participar de alguma forma daqui ou daí, gente, fica à vontade, por favor, tá? É permitido, tá? Bom, a gente está na introdução da introdução do Livro dos Espíritos. Estamos no comecinho dele, é a parte que o tradutor, quer dizer, o Herculano Pires, é um dos tradutores do Livro dos Espíritos, do francês para o português. Essa tradução que eu estou acompanhando há algum tempo, eu diria alguns meses, né? Essa tradução, ele faz uma introdução dele, faz alguns comentários, e como ele é uma pessoa, um grande estudioso do espiritismo, uma pessoa muito bem conceituada, é importante seguir algumas orientações que ele dá para nos ajudar no entendimento do livro e da doutrina como um todo. Ele dá algumas ideias interessantes, sugere alguns assuntos, né, algumas coisas que vão facilitar para nós. Então, na continuação aqui, ele diz assim: Deus está falando sobre o problema religioso. Fala, Deus, como inteligência infinita ou suprema, é o que é. Não comporta especulações ociosas, definições imaginosas. O homem deve conter-se nos limites de si mesmo, cuidar das suas imperfeições, melhorar-se. Basta de saber que Deus existe e que é justo e bom. Isso é uma coisa importantíssima que a gente tem repetido sempre que é possível e a gente precisa gravar isso. Olha só, basta saber que Deus existe. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que Deus existe, ou não? Sabemos. Deus existe. Todo mundo aí sabe que Deus existe, né? Bom, nós sabemos que Deus existe, tá? E que é justo e bom. Também sabemos disso, não sabemos? Teoricamente. Quando nos perguntamos assim, eu vivo de acordo com esse conhecimento? Eu vivo como alguém que sabe que Deus existe e que é justo e bom? Eu acho que aí fica uma certa dúvida, né? Porque o que mais acontece com a grande maioria de nós, que já sabemos disso, é exatamente a dúvida em relação a isso. Ou então um total desconhecimento disso que a gente diz que sabe. Deus existe, eu sei. Acredito em Deus? Acredito. Eu já entendi que Deus é justo e bom. Ele fala, isso é o suficiente, por enquanto. Se entender isso, Deus, já é suficiente. A gente, às vezes, entende, já ouviu, já decorou, porque é até fácil decorar. Mas aí fica a grande questão que a gente precisa racionalizar. Deus existe, é justo e bom. Eu acredito realmente nisso. Fé raciocinada nisso. Capaz de encarar qualquer circunstância da vida com esse conhecimento, com esse entendimento, e colocar esse entendimento imediatamente, assim que acontece a situação, amar mais a Deus, ao Espírito, do que as situações, as coisas. Seria nesse sentido, né? Bom, disso ele não pode duvidar, porque pela obra se reconhece o obreiro. A própria natureza atesta a existência de Deus, sua própria consciência lhe diz que ele existe e a lei geral da evolução comprova a sua justiça e a sua bondade. Aí ele vai citar um dos grandes aí do passado, né? Ele vai falar do Descartes. Delano, eu já anotei. Ele vai falar do Descartes.
Ele fala assim, Descartes dizia que Deus está na consciência do homem como a marca do obreiro na sua obra. No Livro dos Espíritos, aqui lá na questão 621, vai dizer que a lei está escrita na consciência. A lei, para nós aqui, é Deus, é a manifestação de Deus. A referência que nós temos aqui, que é mais palpável, é exatamente da lei para seguir, para nos orientar e ter essa referência divina, a lei divina ou natural que está na nossa consciência. Então, Descartes, René Descartes, ele nasceu em La Haye, Touraine, em 31 de março de 1596 e desencarnou em Estocolmo em 11 de fevereiro de 1650. Ele foi um filósofo, físico e matemático francês. E durante a Idade Moderna, também era conhecido por seu nome latino, Renatus Cartesius. Notabilizou-se, sobretudo, por seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência, mas também obteve reconhecimento matemático por sugerir a fusão da álgebra com a geometria, fato que gerou a geometria analítica e o sistema de coordenadas que hoje leva o seu nome. Por fim, foi também uma das figuras-chave na Revolução Científica. Vou nem falar muita coisa não, porque, né? Mas só para ver o seguinte, em 1596, esse cidadão com essa ficha, com esse currículo todo, cientista, pessoa muito importante em todos os aspectos, já falava de Deus de uma forma bem racional e bem de acordo com o que a doutrina espírita está trazendo para nós. Por isso que o Herculano Pires colocou aqui. Então, Descartes dizia que Deus está na consciência do homem como a marca do obreiro na sua obra. Os espíritos confirmam esse princípio, mas vão além, mostrando que a marca do obreiro está em todas as coisas, na natureza inteira. Questão número 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Aí os espíritos dão uma resposta filosófica, científica, matemática e tudo mais, né? Num axioma utilizado pelas vossas ciências. Não há efeito sem causa. Observai tudo à sua volta e a sua razão vai te responder. Observa tudo. Observa o funcionamento do universo. Observe as leis que regem tudo o que acontece à nossa volta na natureza. As estações, por exemplo, a ida e volta do Sol. Essa capacidade, parece que é do homem, né? De medir o tempo, de determinar as horas, e ele mede os minutos, os segundos, os minutos, as horas, os dias, a semana, o mês, o ano, tudo organizadinho, de uma forma que até parece que foi o homem mesmo que inventou tudo isso, né? Tão inteligente, tão perfeito que era, né? Mas o homem só descobriu isso porque tudo isso já existia, já existe. Então, o homem conseguiu, esses homens que vieram aqui na Terra, e certamente esse Descartes era um desses, espíritos superiores, mais elevados, pelo menos, que certamente já passaram por mundos como a Terra, já sabem como funcionam as coisas. Aqueles gregos antigos, lá, né, aqueles filósofos todos, passaram pela Terra trazendo conhecimentos que ficaram, e tem coisas que eles trouxeram naquele tempo que até hoje não foram totalmente desvendadas ainda. Porque eles deixaram sabedoria para que nós fôssemos desvendando gradativamente. Então, tudo isso vai mostrando para nós e provando
a existência de Deus. Né? Então, para nós, fica cada vez mais claro. E além da afirmação dos Espíritos. Né? Ele fala, os Espíritos confirmam esse princípio, vão além, mostrando que a marca do obreiro está em todas as coisas, na natureza inteira. A negação de Deus é, para o Espiritismo, como a negação do sol. Ou seja, para nós que já chegamos a esse nível aqui de entendimento da doutrina, negar Deus seria como negar o sol. Se falar Deus não existe, seria o mesmo que falar o sol não existe. Certo? Isso eu falo pensando até na minha própria crença. Se eu dissesse que Deus não existe, é como se eu estivesse falando realmente que o sol não existe. Mesmo que eu não veja Deus como eu vejo o sol, mesmo que a gente não veja Deus como vê o sol, nós vemos a marca do obreiro em tudo que está à nossa volta. Vocês sabem quantos anos tem que o meu coração bate? Não responde. Só pensa. É. Pois é. Entenderam? 15 tá bom. Gostei do tempo. É só imaginar, gente. Diz que um cidadão lá em Goiás, hoje, né? Estava festejando o aniversário dele de 125 anos. Um jovem, né? Aí a gente para pensar na organização do nosso corpo. Como que funciona o corpo? Como você vai estudando as coisas sobre o corpo físico, o corpo espiritual, o perispírito, essas relações todas que existem entre todos os corpos, né? Esse que os orientais chamam, colocam uma quantidade maior. Aqui a gente fala só de 3, né? Só o físico, o espírito e o perispírito. Mas a gente sabe que tem mais coisas, né? Esse funcionamento todo, quando você fala dos centros vitais que estão no perispírito e que fazem a ligação do perispírito com o sistema nervoso em pontos estratégicos que vão fazer o comando de alguns órgãos que estão ligados a esses pontos estratégicos e que vai transmitir para eles ou trazer deles para o espírito todos os comandos, todas as reações e todas as respostas. A gente nem para pensar sobre isso, né? E tudo isso faz parte de uma organização perfeita, que a gente não conseguiu entender claramente ainda. A negação de Deus é para o Espiritismo como a negação do sol. O ateu, o descrente, não é um condenado, um pecador irremissível, mas um cego, cujos olhos podem ser abertos e realmente o serão. Fique bem claro que quem escreveu isso foi o Herculano Pires, não foi eu não. Está escrito aqui, estou lendo, né? Se não tiver algum ateu ouvindo de repente, né? Por favor, está chamando de cego. Então, em relação à visão de Deus e a esses argumentos que nós temos sobre a existência de Deus, essa percepção que nós já temos, embora espiritualmente ainda possamos dizer que somos bastante cegos ainda, para quem não tem nem essa visão, a ideia que ele passa é exatamente, a figura que ele consegue usar é essa, cego. Então, são cegos cujos olhos podem ser abertos e realmente serão, porque Deus é necessariamente existente, segundo o princípio cartesiano. Ele voltou cartesiano ainda. Ele tem um pensamento que é assim, pense, logo existe. Isso. Aí quando ele joga o macro, tem um grande pensador do universo. Deus, logo, Deus existe. Visto. Você queria falar? Vem? Pessoal aqui entendeu? Entendeu? Todo mundo ficou quietinho?
Todo mundo aqui entendeu, né? Deus é o grande pensador do universo. Penso, logo existo. Então, quem é o grande pensador do universo? Foi a pergunta que o Delano fez ali. Aí vocês vão responder: Deus, certo? Então, esse pensamento, ele traz uma realidade, uma racionalidade sobre a existência de Deus, certo? Isso. Bom, nada se pode entender sem Deus. Ele é o centro e a razão de ser de tudo quanto existe. Tirar Deus do universo é como tirar o Sol do nosso sistema. Simples, absurdo. Posso fazer uma... Já que eles falaram aqui de aritmética, de... Como é que ele falou aqui? O cara é filósofo, físico, matemático, francês. Como é que é? Geometria analítica, né? Pois é. Aí eu fiz uma geometria analítica aqui. Tem pincel? Tem muita gente que não usa aqui, né? Se as pessoas não conseguirem ver, vai. Ele fala assim, Deus... Ele fala assim, Deus é o centro do universo, não é? Deus é o centro do universo, tá? Se a gente considerar assim, que tem os mundos celestiais, tem os mundos felizes, faz de conta que aqui está redondinho, tá, gente? Vai representar os mundos, né? Os felizes, os de regeneração, os de prova e expiação, né? Primitivos. Primitivo. De prova e expiação também, prova e expiação. E tem os primitivos. Olha, isso aqui ficou bom. Isso ficou bacana. Bom, então nós temos aqui os mundos primitivos, prova e expiação, regeneração, felizes, celestiais. Deus no centro. Tá? Se a gente conseguir dividir de uma forma geométrica ou matemática, sei lá, o nome, né? Isso aqui em 10 partes. Dividir aqui em 10 partes. Vou tentar fazer aqui o mais justo possível. 1, 2, 3, 4. Será que vai dar? 5. Só para ter uma ideia também, né? Um bom assim aqui. Pois é. Só mais um? Deu 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, deu 10. Tá. Agora pega aqui e vamos pôr em cada linha dessa aqui, nós vamos pôr uma lei moral. Tá? Essa divisão aqui. Bacana? É isso. Mas eu tampo meu desenho. Bom. Não, vai representar. Tá bom aqui, tá? Pega aqui cada linha dessa e coloca uma lei moral. Tá? Cada parte dessa, né? Isso, cada parte dessa, uma lei moral. Então, a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, liberdade, sociedade, progresso. Justiça, amor e caridade. Não falta um. Igualdade, justiça, amor e caridade. Hã? Não, essa é reprodução. Reprodução. Reprodução, é. Ok? Não, adoração, trabalho e reprodução. Até aí está na hora. Ok? Pegou essas 10 leis. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui no mundo de prova e expiação, não é? Na linha do ciclo aqui.
Nós começamos, vamos colocar assim, na condição humana, nós começamos aqui no mundo primitivo. Aí nós começamos uma viagem para Deus. Todos nós estamos viajando para Deus, para o centro. Então, Deus é o centro. Deus é o amor. Cada passo que nós damos aqui nessa direção, e só tem essa direção, nós estamos caminhando para o centro do universo, para Deus, para o amor que é Deus. Lembram que Jesus falou que era para passar pela porta estreita? Então, essa porta que nós estamos viajando por ela aqui vai estreitando. As figuras geométricas vão mostrando para nós o funcionamento do universo e vão mostrando, pelo menos, um jeito didático para a gente entender como que as coisas funcionam. Então, na medida que vai estreitando, vai diminuindo a quantidade, vai aumentando a dificuldade, mas vai melhorando também em termos de qualidade. Entendeu? Por quê? Porque nessa viagem nós estamos indo cada vez para mais perto de Deus, ou para mais perto do que nós chamamos de Deus, que os espíritos chamaram de inteligência suprema. Então, nós somos inteligências. Começamos com o princípio inteligente, entrando na condição de seres inteligentes da criação, começamos a fazer a nossa parte na criação a partir do momento que tínhamos alguma responsabilidade, foi dada a nós uma missão do tamanho da nossa condição de cumprir, e na medida que vamos cumprir, nós vamos viajando. A missão apresenta a dificuldade inerente a cada tipo de missão. E cada dificuldade vencida é um ponto alcançado na passagem dessa porta estreita. Certo? Então, aqui nós estamos viajando para o centro do universo, que é Deus. Nessa viagem, estamos desenvolvendo o amor, aumentando o amor. Quando a Tatiana chega e fala para nós que é para amar menos e não odiar, ela está se referindo ao amor maior que tem aqui em relação ao amor menor que tem aqui. Porque o amor que tem aqui e o amor que tem aqui vão proporcionalmente sendo maiores em termos de amor, mas menores em termos do que ficou para trás aqui. Então, eu preciso amar mais, cada vez mais, para seguir em frente. Por quê? Quando eu amo menos, eu fico estacionado, ou fico nesse meio aqui da grande multidão, vivendo as sensações que a multidão está vivendo aí. Ok? Entendi? Gostaram da matemática? Hein? Ao velho, em libertação, no início do livro, Paulo, ensinou a libertação pública. Quando o Google leva andando isso para o Pico, ao velho, e o herói também, ele vai traçar isso aí, colocando dentro do que é trabalhado hoje em outras ideologias e filosofias, que é justamente nós caminhamos da periferia, que representa o mundo primitivo, para o centro. E aí ele vai dar várias colocações interessantíssimas. Para quem quiser ler, é só ler a palestra do Alberto, o livro Libertação. Aí, nessa ideia dele, não foi minha, claro, mas a ideia dele, talvez eu só sei lá. Aí eu costumo dizer o seguinte: isso aí representa foco, centralidade. Então, todo espírito que não tem foco, centralidade, não tem.
Quem representa o foco? O foco é Jesus, o foco é luz. Jesus. Quem está nos direcionando para Deus? Jesus, o foco. Deus está onde? No centro. Aí, do universo, aí nós vamos parar para pensar. A Calvério, na fala dele, ele vai colocar em outras palavras. Deus está no centro do universo? Aí vamos remeter os espíritos. Podemos dizer que o universo é infinito? É uma das perguntas, pergunta número 3. E eles respondem: é definir uma coisa que você não sabe, por outra que você também não sabe, que é o infinito. Aí nós voltamos a Jesus. Como posso chegar ao reino de Deus? Os doutores perguntam. Ele responde: o reino de Deus está dentro de nós. Então, a nossa caminhada, o foco para o centro, é Jesus nos direcionar a Deus. Onde está Deus? No centro. No centro de cada um, no íntimo de cada um. Porém, quando ampliamos a nossa consciência, nós vamos entender, então, as diversidades das moradas para alcançarmos um dia este reino. Nós só chegaremos neste reino quando ultrapassarmos aquela pergunta do livro dos Espíritos. 170. Questão 170 dos Espíritos. Quando passarmos pela questão 170, talvez nós chegamos ao reino de Deus. O que acha aqui, você sabe de qual? Eu sei que Não, então repete. Pode falar. o que acontece ao espírito depois da sua última encarnação? O que acontece? O que ele vira? Hein? Espírito puro. Espírito bem-aventurado, espírito puro. Aí você vai bem-aventurado, as bem-aventuranças são 7. Isso. Uma delas está bem-aventurados, os puros de coração. Isso. Porque eles verão a Deus. Isso. E depois que você vê Deus, você vai estar contemplando. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de Deus. Sai para trabalhar em nome do Pai, em favor de Deus. Não, ainda tem um. Podemos mexer um tiquinho aí. Olha só. O centro, não tá, o reino do céu não está em nós. O centro não está em nós. Nós somos o quê? Espíritos. Deus é o quê? Espírito. A inteligência suprema é espírito. O princípio inteligente se transforma em espírito quando sai daquela condição da animalidade e começa a humanidade, né? Ele é espírito menor. Deus é o espírito maior. Nós estamos caminhando para Deus. Aí vai lá na escala espírita, no 10º lugar, classificação lá, né? 10º lugar, impuro. 1º lugar. Então, quando o espírito passa por esse processo aqui, da questão 170, que o Delano lembrou muito bem, ele vai virar espírito bem-aventurado, feliz ou espírito puro, que verá Deus, não com os olhos físicos, não com os olhos da matéria, ele vai sentir Deus. Ele será Deus, será espírito de uma condição muito elevada, né? Que nós definimos aqui ainda pela expressão de Jesus como filho de Deus, né? Mas é filho de uma elevação, de uma evolução, de um crescimento que cada um proporcionou a si mesmo. Não é isso? Isso. Imagina esse caminho todo. As 10 temporadas, nós passamos todas elas. Um crescendo. E a gente chega nessa curva, que a gente vai para lá e para cá. Mas chegar até lá e imagina aqui dentro o que vira quando chega no estado de
imagina, porque né, o sentir Deus na consciência é hoje um pouquinho de ser para lembrar de uma forma diferente, né? Aí você vê o seguinte, você vencer, por exemplo, aqui, antes de chegar nisso, né? Você vencer aqui um cidadão que é filósofo, físico, matemático, francês, quem mais aqui, ó? É matemático, sugeriu a fusão da álgebra com a geometria. Eu já não sei mais o que é álgebra, nem o que é geometria direito. Mais ou menos, né? Fato que gerou a geometria analítica e o sistema de coordenadas que hoje leva o seu nome. Por fim, também uma das figuras-chave na Revolução Científica. Esse cara já estava lá? Ainda não. Mas olha o tanto de informação que ele trouxe para nós. Então, por que ele trouxe? Porque ele tinha passado por algumas dessas etapas aqui. Né? Aí ele volta aqui no nosso meio, ensina. Vamos dizer, do ponto de vista mais científico, filosófico. Mas depois, bem tempo depois, né? Vem Jesus. Não, se bem que o Descartes já foi na era cristã, né? Mas alguns deles vieram antes de Jesus e já trouxeram uma série de conhecimentos. Jesus vem, traz a questão mais do lado moral, que aí nós confundimos tudo com religião e fechamos tudo num conceito de religião, num conceito que acabou limitando. E a tendência é fazer uma ampliação e fazer com que todos vivamos como irmãos, como filhos de Deus, independente das diferenças que sempre existirão. E o grande desafio, talvez, seja exatamente saber conviver com as diferenças sem se perturbar. É conviver com o irmão como irmão, sem se perder nessa convivência. E é o que nós menos estamos sabendo fazer ultimamente. Né? A humanidade que está aqui aos nossos olhos, ela está totalmente em conflito. Hoje eu ouvi uma pessoa falar assim, as previsões aqui do Brasil são muito furadas, essas previsões de chuva e fala que vai chover 100 milímetros, outro falou lá que vai chover de 50 a 100 milímetros em determinados lugares. Então, são previsões muito furadas. Eu acredito muito mais nas previsões lá dos europeus, lá da Holanda, por exemplo, porque lá na Holanda, as pessoas lá não acreditam em Deus por causa de uma enchente que teve lá. Mas não, eles não acreditam em Deus, mas eles têm um dos melhores sistemas de previsões de crimes e tudo mais, a aparelhagem que eles têm, e que o Brasil está planejando importar essa previsão. Então, que bacana. A gente podia importar também a descrença deles para cá, porque certamente, não crendo em Deus, parece que eles estão melhor que nós, né? A previsão deles está melhor. É isso? Então, é diferente? São sistemas diferentes, são formas diferentes, são lugares diferentes. A gente não pode comparar um lugar para o outro com a mesma igualdade em todos os sentidos. Não pode comparar as pessoas com as outras com a mesma igualdade em todos os sentidos, nem os espíritos. A igualdade que todos nós temos e teremos as mesmas oportunidades para atingir o centro. Na organização vai cair o que tem que cair no lugar certo. Exatamente. Exatamente. Então, aí volta a questão da bondade e da justiça de Deus. Né? A bondade e a justiça de Deus estão relacionadas com o funcionamento do universo. E nós estamos dentro desse universo. Vai funcionar rigorosamente de acordo com a lei. Né? E aí vai. Mais alguém? Bom, aí ele fala assim, né? Pelo fato de não ter a forma humana, ele fala assim, Deus, é o centro
e a razão de ser de tudo quanto existe. Tirar Deus do universo é como tirar o Sol do nosso sistema. Simples, absurdo. Mas, pelo fato de não ter a forma humana, de não se assemelhar ao homem no tocante à constituição física, deste não se segue que Deus esteja distante do homem e indiferente a ele. O Deus espírita se assemelha ao aristotélico. Olha só que interessante. Ele se assemelha ao aristotélico pelo seu poder de atração, mas se afasta dele quanto à indiferença em relação ao cosmos. Esse dia eu estava vendo aqui o Aristóteles, né? Aristóteles. Eu tenho um tio que chama, já desencarnou, né? Aristóteles. A gente chamava de Tóteles, né? Fica mais fácil. O meu tio, Aristóteles, nasceu lá em São José, 30 quilômetros depois de Esmeraldas, em 1930, alguma coisa, 40, por aí. A gente estava questionando um dia desses, de onde tiraram esse nome para pôr no meu tio lá naquela roça. Já pensaram nisso? Aristóteles. Consegue imaginar? De onde tiraram? Como é que foi isso? Quem descobriu esse nome? Será que foi alguém que passou por lá com esse nome? Entendeu? Aristóteles, em grego clássico, é um monte de figurinha aqui que não dá nem para ler. Então, Aristóteles, Estagira, 384 a.C., Atenas, quer dizer, nasceu em Estagira, 384 a.C., e faleceu, né, em Atenas, em 322 a.C. Foi um filósofo grego durante o período clássico, na Grécia Antiga. Fundador da escola peripatética e do Liceu, além de ter sido aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a física, a metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia, a linguística, a economia e a zoologia, juntamente com Platão e Sócrates, que era professor de Platão. Aristóteles é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Em 343 a.C., torna-se o tutor de Alexandre da Macedônia, na época com 13 anos de idade, o Alexandre, né? Que será o mais célebre conquistador do mundo antigo. Em 335 a.C., Alexandre assume o trono e Aristóteles volta para Atenas, onde funda o Liceu. Pergunta: precisa gravar isso? Não. Só para a gente ter uma ideia do que esse camarada já fazia e já sabia em 322 a.C. Entendeu? Vamos falar aqui até de reencarnação um pouquinho, né? De onde que tirou isso, gente? Esse conhecimento todo? Quanto conhecimento desse pessoal, desses gregos aí, não foram desenvolvidos ainda totalmente, né? As coisas que tem lá no Egito, as pirâmides, por exemplo, né? E as formações, as construções, elas estão muito além do nosso tempo. Tem aquele livro, um dos livros que eu li há muitos anos, nem tanto assim, mas há muitos já. Eram os deuses astronautas? Porque ele tenta achar uma explicação para tudo aquilo lá e não acha. Nós agora vamos conseguir achar essas explicações. Por quê?
porque nós estamos trabalhando o conhecimento da reencarnação. Para nós, a reencarnação não é só possibilidade. Para nós, é uma realidade, que sem ela, muito do que nós estamos conseguindo entender não seria possível ser entendido. Inclusive, a justiça e a bondade de Deus não teria como ser entendidas sem a reencarnação. Aí diz aqui ainda, né? Deus é providência. Deus é amor, é o Criador e o Pai de tudo e de todos. O universo se define por uma tríade, semelhante às tríades druídicas: Deus, Espírito e Matéria. Vemos isso no item 27, né? Na questão 27 do Livro dos Espíritos, que tem isso lá. Então, Deus é uma tríade, né? Um triângulo, para definir o universo. Conseguiram achar uma maneira de definir o universo com uma tríade. Deus, um triângulo, né? Um triângulo. Quer pagar os 5 para fazer? Eu posso dizer. Aqui está fazendo. Daí tá. É só terminar o. Não, pode só pagar. Ó. Paga Deus. Aqui, vocês viram que aqui tem um monte de triângulo? Aqui, né? Então, ele fala aqui, né, que é um triângulo, né? É uma tríade. Deus, Espírito, matéria. Aqui, então, o que ele chama aqui de definição do universo. Então, o universo se define por uma tríade. Deus, Espírito e matéria. Então, Deus acima de tudo. O Espírito, como a inteligência que está em desenvolvimento desde lados primitivos, considerando a humanidade, até o mais elevado, usando, dominando, dirigindo, moldando a matéria, para que, através do moldar da matéria, nós consigamos moldar e desenvolver as nossas inteligências. Então, por isso, a matéria é muito importante. A vida na matéria é importante. Por isso, a valorização da vida aqui, das coisas que nós temos aqui. Por isso, essa sublimidade do corpo humano, a grandeza do corpo humano, mesmo físico. Mas ele tem uma grandeza toda especial, porque ele é uma máquina perfeita que funciona para dar todas as condições de evolução para o espírito que habita nesse corpo e cada corpo, especialmente para cada espírito que está nele encarnado, com tudo aquilo que nós chamamos de perfeição e de imperfeição que o corpo tem, que, na verdade, é tudo perfeito. Tudo que tem num corpo é perfeito, de acordo com a necessidade daquele espírito que está habitando naquele corpo. Então, quando eu tenho uma perna defeituosa, essa perna defeituosa, na visão humana, ela é imperfeita. Na visão divina, ela é perfeita para o meu aperfeiçoamento. Eu preciso desse defeito da perna para consertar uma lesão que eu causei a mim mesmo, a forma que eu utilizava lá no passado, e isso deixou um vácuo. Então, eu preciso consertar, porque ao consertar isso, eu vou me reequilibrar e vou entrar no processo de crescimento novamente a partir desse conceito. Então, é tudo perfeito, tudo bem de acordo, né? Aquela história daquele cidadão circulou, foi um zap circulou,
do cara que olha os cavalos. O cara vai olhando os cavalos, ele sabe a idade do cavalo, ele sabe a raça dele, ele sabe detalhes sobre o cavalo. Ele vai chegando, ele fala que tem que pegar. Aí chega, pega a pau, o animal, põe a mão, ele sabe, esse aqui é um manga larga machador. Ele tem X anos de idade. Aí ele fala que é preciso ouvir o piscar do olho do cavalo. Vocês já ouviram? Vocês já viram, né? Ele sente, ele ouve o piscar. Pelo piscar, ele determina alguma coisa. Ele sabe, ele pegou, o cara comprou uma série de potrinhos e ele chegou e analisou um por um, todos aparentemente saudáveis. Ele falou que não estava saudável. Certo? Aí, conclusão, ele é cego de nascença. Esses olhos são perfeitos. Entendeu? Os olhos reais que ele tem são perfeitos. Mas ele não tem os olhos físicos. Aí a gente fala que ele é um deficiente físico. E ele disse que não queria ser chamado assim. Ele não queria viver assim. Não é por chamar de deficiente físico. Ele não queria se comportar como um deficiente físico. Porque é tudo perfeito. Não é? Então, está tudo muito bem definido. Deixa eu ir só mais um pedacinho aqui, falta 1 minuto. O universo se define por uma tríade semelhante às tríades druídicas. Os druidas eram sacerdotes, né, daquela época mais antiga, e que eles definiam as coisas por tríades. Então, Deus, Espírito, Matéria, Pai, Filho, Espírito Santo, tudo que for tríade, que for 3 coisas para definir algo, nós temos na doutrina a ciência, a filosofia e a religião, né? E tem uma série de outras. Deus, Cristo, caridade. Isso se espalhou, e na igreja, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, tem uma série de definições assim, são as tríades. Vemos isso no item 27, quando Kardec pergunta se existem 2 elementos gerais, o espírito e a matéria. E os espíritos respondem, e eles responderam em francês aqui, né? Oui, et par dessus. Não vou ler em francês, não, porque eu sou exímio nisso, né? Mas eles falam que, acima de tudo, Deus. Né? A matéria, porém, não é só elemento palpável, pois há nela fluido universal, o seu lado fluídico, que desempenha o papel de intermediário entre o plano espiritual e o propriamente material. Diante dessa concepção, surge um problema de ordem teológica e escriturística. Nós vamos parar aqui, que vamos voltar nesse parágrafo semana que vem. Tá bom? Então, vamos fazer a prece de agradecimento a todos pela presença, os encarnados. Os aqui presenciais, os ali desencarnados, né? Ali no online. E vamos pedir a Jesus por aqueles que estão passando por dificuldades. Vamos buscar nessa reflexão que nós fizemos hoje uma repetição necessária sobre uma consciência que precisamos da existência de Deus e da justiça e bondade de Deus. E confiando nisso, vamos vibrar positivamente, pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos maiores e com as nossas vibrações também, por todos os nossos irmãos que ainda estão passando por grandes dificuldades, por grandes dores, revoltas, sofrimentos, desesperos, muitas vezes por ainda não conseguirem
trazer Deus para próximo de si e fazer com que ele seja essa inteligência, esse princípio, essa organização capaz de gerir tudo em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela sua presença em nós. Obrigado pela presença desses amigos espirituais que com certeza estiveram conosco aqui o tempo todo. Obrigado por essa doutrina que nós estamos recomeçando o seu aprendizado. Obrigado, enfim, pela vida, por todas as oportunidades que temos de nos tornarmos cada dia melhores. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Assim